A incidência de raios no Brasil é alta, cerca de 500 milhões todo ano. Na primavera e no verão, acontecem os maiores registros. A cada ano, cerca de 200 pessoas ficam feridas e 110 morrem após serem atingidas por um raio. Um raio descarrega cerca de 10.000 amperes, o que equivale a 1.000 vezes a intensidade de um chuveiro elétrico. Mas adotando práticas simples, é possível evitar mortes e danos causados por descargas elétricas. O recomendado é sempre assim, né? Procurar estar sempre dentro de alguma estrutura, de algo abrigado, dentro de uma residência, ou mesmo até dentro de um veículo. O veículo nesse ponto é muito seguro em relação aos raios, né? A gente só alerta que dentro dos carros pode ocorrer algum tipo de enchente e aí o perigo ser maior do que o próprio raio. Mas em relação ao raio é não ficar em locais abertos. Então, nos locais abertos, o raio é uma descarga elétrica que vem do céu, né, das nuvens carregadas, e ele vai procurar um ponto de descarga à terra. Então, o ser humano, como é um bom condutor de energia, ele acaba fazendo uma antena, né, e acaba fazendo com que o risco do raio seja maior de atingir algumas pessoas em campo aberto. Sobre o uso de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, ele esclarece o que é mito e o que é verdade. Havendo a tempestade, e as pessoas começaram a perceber que a luz começou a oscilar um pouco, algumas piscadas assim, então é interessante nesse momento fazer a desconexão dos equipamentos da rede elétrica. Então, todo equipamento que estiver conectado numa linha elétrica, se houver uma descarga na rede elétrica, ele pode adentrar a residência e haver esse risco de explosão de algumas tomadas ou alguns equipamentos. Então, o que a gente pede é que todo equipamento que estiver conectado na tomada, em caso de oscilação de energia, então nesse momento é o momento de desligar sim os eletrodomésticos, que o risco realmente existe. Então existe o mito do telefone, né? De usar o telefone, sim, pode acontecer. Então toda vez, como eu falei, que uma descarga atmosférica atinge uma linha, seja ela telefônica ou elétrica, se não houver uma dissipação dessa energia antes da chegada na casa do cliente, realmente ela pode descarregar. Então, para que aconteça algum acidente, os equipamentos têm que estar conectados na rede elétrica. Então, se o equipamento não está conectado, a pessoa fala de celular, de notebook. Então, se esses equipamentos não estiverem conectados, não estiverem carregando, né, na tomada, então não há o risco no equipamento. Como eu falei, então uma descarga que atinge uma residência, ela pode trazer algum problema para algumas tomadas, elas podem explodir, porque elas ficam restritas ali, então pode acontecer. Mas o equipamento em si, não estando conectado, ele não vai transmitir energia e não vai trazer risco para a população de forma nenhuma. Se for comprovado que o motivo do raio ter atingido a casa foi por problemas na rede elétrica, a Copel faz o ressarcimento. A Copel ela faz o ressarcimento de danos toda vez que a nossa rede elétrica provocar algum dano. A questão do raio é um assunto que tem que haver uma comprovação. Então, sempre que houver um dano por qualquer tipo de equipamento, algum equipamento sofrer danos, em razão da rede elétrica, então ela pode entrar com pedido de ressarcimento, vai ser analisado pela nossa área técnica, vai verificar todas as provas, tudo que envolve esse dano, e se for devido, a Copel sim faz o ressarcimento. Mas em caso de descarga atmosférica é muito difícil que isso seja comprovado, que esse raio realmente atingiu a nossa rede. Então realmente é difícil comprovar o caso apenas do raio, né? A não ser que tenha algum outro dano que esteja associado, mas caso contrário o raio realmente é muito difícil, porque a gente não tem controle, não tem como determinar em que ponto ele atingiu o solo, né? Se na nossa rede ou se na residência em algum outro ponto, de uma antena ou algum outro rede de telefonia ou algum outro acessório.